Programa de personalidades. Oferecimento Fé Comércio, Federação do Comércio do Estado de Alagoas. Cada minuto, seu portal de notícias em Alagoas. Vai construir ou reformar? Vem para Carajás. Tambaqui Praia Hotel. Vem para o Tambaqui. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Personalidades, programa esse que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E falando em referência, estou trazendo uma referência em análise política aqui do nosso estado, professor Marcelo Bastos. Seja bem-vindo mais uma vez e, como sempre, muito bom recebê-lo para fazer uma análise do que vem por aí agora no pleito 2022, professor. Sempre é um prazer, Neto, estar aqui no seu programa. Hoje eu estou um pouco resfriado, mas faz parte, né? Tá verdade, vendo? Momento difícil. Nós estamos aqui a seu dispor para a gente poder fazer uma análise da política alagoana e também da política brasileira. É isso aí, falando da brasileira, vamos falar um pouco de governo federal, de que forma você enxerga essa polarização. Eu nunca vi, confesso, com 53 anos, professor, eu nunca vi uma campanha durar 3 anos, né? Quer queira, quer não, desde quando Bolsonaro ganhou a eleição, que a gente vive momentos muito difíceis. Eu digo sempre que famílias se separaram, primos não se falam, irmão muito menos. Eu nunca vi isso no nosso país, professor. Infelizmente, como você disse, o Bolsonaro foi eleito e os palanques não foram desarmados. Isso, parabéns. Na verdade, os palanques não foram desarmados. Falando em eleições para presidente do país, é uma eleição, como você bem colocou, está polarizada entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula. A terceira via é muito improvável que ela venha vingar, tanto que todas as intenções de voto do próprio Ciro Gomes não passa de 8%, a Simone Tebet não passa de 2%, 3%. Então é uma eleição polarizada e se ela afunilar mais essa polarização, pode nem ter segundo turno. Pode ser o Bolsonaro ou o próprio Lula ganha a eleição já no primeiro turno. Porque para que tenhamos uma eleição de segundo turno, é importante uma terceira via, uma terceira força. Por exemplo, a eleição aqui para o governo do Estado tem 4 forças. Então, é impossível não ter segundo turno aqui em Alagoas para o governo de Alagoas. Diferente para presidente, que pode ser uma eleição decidida já no primeiro turno, nessa eleição polarizada entre o Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O senhor acha que algum fato que possa acontecer, e aí vai embora todo o nosso comentário aqui em relação à questão do segundo turno, ou você acredita que vai sim ter segundo turno para a presidência da República? É uma eleição que pode até não ter segundo turno, porque praticamente só tem 2 candidatos. Se não tiver 50 mais 1, ele já ganha já no primeiro turno. É preciso que a terceira força ela cresça para que a gente tenha um segundo turno, porque se isso não acontecer, a eleição pode ser decidida já no primeiro turno para o presidente do país. Professor, eu vou fazer uma pergunta, eu queria até uma observação, pessoal de casa. O programa Personalidades ele é extremamente independente. Eu digo sempre que esse programa, o senhor já milita com a gente aqui há muitos anos, várias eleições nós debatemos aqui, né? E uma pergunta que nós venha proferir não quer dizer que o programa tem uma tendência de A ou B. Então eu vou fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta que veio pelos internautas, né? E depois eu vou fazer uma outra pergunta também, né? Que às vezes é um lado ou outro, ou é Bolsonaro, como você mesmo falou, a polarização. Muito se fala na pesquisa eleitoral a nível Brasil, onde Lula ganha no primeiro turno, o Lula está com 57, enquanto a Bolsonaro com 20 e pouco, enfim, é sempre essa disparidade do Lula. E aí eu pergunto como cidadão brasileiro, dividindo com aqueles que nos provocaram para fazer essa pergunta à sua pessoa, de que forma nós podemos analisar, né, uma pesquisa eleitoral onde a gente não vê o candidato na rua, onde o outro lado, a outra força, que é o próprio Bolsonaro, por onde anda, arrasta multidões e de repente a gente fica naquela loucura. Como é que pode acontecer uma pesquisa dando ampla vantagem para um candidato que não vai às ruas? Olha, veja bem, Neto, eu reservo um pouco falar a respeito dessa questão, primeiro porque eu represento o Instituto de Pesquisa e eu acredito nas pesquisas. Então, logicamente que a gente tem que ter muito cuidado com os institutos que fazem a pesquisa, né?
Isso é um fato muito importante. Primeiro, é bom lembrar que ainda nem tivemos as convenções e a campanha propriamente não ainda iniciou. E pesquisa, como você sabe, é a fotografia do momento. Verdade. Se você observar pelo Paraná Pesquisa, que durante esse tempo que ele existe, é um Instituto Nacional, ele é muito coerente com seus resultados, a eleição está muito emparelhada entre o próprio ex-presidente Lula e o candidato Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, lá em São Paulo, ele já está na frente do Lula, né? Em alguns centros maiores do país, lá no Sudeste, no Rio Grande do Sul também, no sul do país, ele já apresenta estar na frente do Lula. O Lula é muito forte aqui do Nordeste, como foi as eleições anteriores da Dilma com a Aécio, e por aí vai. Então, as pesquisas ainda são apenas um pontapé inicial. A gente tem que aguardar convenção, campanha, debate, para que a gente possa ter um dado mais concreto, né? Você lembra que em 2018, nas pesquisas de 2018, o próprio Datafolha, o Ibope, que não existe mais com esse nome, em todas elas colocava, inclusive, que o Bolsonaro, em qualquer situação no segundo turno, não ganhava de ninguém. E não Verdade. Foi esse resultado das urnas. Então, as pesquisas erraram muito, grosseiramente, naquelas eleições. Existem algumas situações que eu não tenho como debater aqui com você, que está aqui anotado pela nossa produção. Será que Bolsonaro está perdendo a eleição por ausência de autoridade? Haja visto que o Supremo Tribunal Federal tomou conta do governo, ele tem que aceitar isso, porque ele não pode, como ele diz, chutar o pau da barraca, como também as grandes políticas públicas adotadas pelo Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, né, o próprio Michel Temer, e de repente, não, no meu governo não há escândalo de corrupção, mas concomitante a isso, alguns benefícios do povo foram tirados. Enfim, de que forma o senhor enxerga também? Você veja que nós estamos fazendo, pessoal, uma análise de um lado e do outro. O interessante desse programa de hoje é exatamente isso. Depois, no segundo bloco, a gente vai tratar um pouco da parte local, governo, deputado estadual e federal. Mas em se tratando, como nós fizemos a primeira pergunta em detrimento das questões inerentes ao Lula, agora eu pergunto ao senhor, será que essa ausência de autoridade, a ausência de políticas públicas que eram adotadas pelo Lula e que foram ceifadas, né, algumas, eu diria quase todas, pelo Bolsonaro, será que isso dá essa ampliação, essa amplitude nas pesquisas favorável ao Lula? Não tenha dúvida que o Lula ainda aparece muito bem situado nas pesquisas, porque ele deixou um legado. A gente não pode desconsiderar isso. A questão do programa Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, né, o Bolsa Família, isso é muito marcante, principalmente no Nordeste. É tanto que a maioria dos governadores eleitos na eleição de 2018 aqui no Nordeste foram justamente do PT. E é tanto que aqui no Nordeste, aqui em Alagoas, por exemplo, e no Nordeste como um todo, a intenção de voto por Lula é muito maior do que a Bolsonaro. Agora, é bom lembrar também que o Bolsonaro teve algumas situações que tornou difícil. A economia do país passou por um processo muito complicado pela pandemia. Verdade. Aí agora veio a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, quer queira ou quer não, afeta a economia do mundo. Todos esses fatores dificultaram a economia. O gestor da economia do país não é o governador, né? Não é o STF, é o presidente. Então, quer queira ou quer não, quando a gasolina aumenta, quando o custo de vida aumenta, a energia aumenta, as pessoas vão ter o presidente como uma referência, como o gestor disso aí. Não tenha dúvida nenhuma. Porém, agora foi aprovado no Congresso um pacote que vamos chamar de bondades, que isso vai favorecer o presidente Bolsonaro. Por exemplo, o auxílio emergencial, que era 400, vai para 600. O Bolsa Família era menos de R$200. Então, imagine, mais de 11 mil milhões de pessoas serão beneficiadas. 1 milhão para cada caminhoneiro, 250 para cada taxista. A própria redução do ICMS agora? Exatamente, que atinge diretamente o combustível e a energia. Então, esse pacote de bondade, quer queira ou quer não, eu acho que vai melhorar nas próximas pesquisas o desempenho do Bolsonaro. É uma eleição, como eu disse, polarizada e um quadro indefinido para presidente, quem vai ser o presidente do país. E eu perguntaria, professor, por que jamais, a gente sempre teve 2, 3, 4 vias, mas assim, sempre nas duas próximas eleições, como foi, né, o PT e o Bolsonaro na passada, e agora novamente PT e o Bolsonaro. Por que isso acontece, professor? O que é que o senhor acredita que aconteceu, que não existe a capitalidade de uma terceira... A reeleição ela já vem assim, ficando entre um grupo e outro. Por exemplo, se você voltar um pouco ao passado, passou um tempo PT e PSDB. Era Lula contra Alckmin, Lula contra Serra, Dilma contra o Aécio, então era PSDB e o PT.
Na eleição passada, na eleição que o Bolsonaro ganhou, né, com o desgaste que sofreu o PSDB, leia-se Aécio Neves, fez, além do antipetismo que existia, o próprio cansaço do PT, os escândalos que aconteceram nas regiões do PT e do próprio PSDB, criou uma outra alternativa, uma coisa que fosse fora da política. E as pessoas, uma parte do eleitorado que votava no PSDB, o antipetista, viu no Bolsonaro essa possibilidade. Naquele vazio, naquele vácuo, o Bolsonaro entrou e fez a diferença que nas eleições, quando ninguém imaginava um cara sem nenhuma estrutura, sem tempo de TV, fazendo uma gravação de uma forma amadora em casa, mas pelo desgaste que estava o PT, pelo desgaste que tinha o PSDB, surgiu essa outra possibilidade. O senhor acredita que a presença do Geraldo Alckmin, já que o senhor falou sempre, né, do Tom e Jerry do passado e hoje se junta, será que combinaram com a sociedade para que isso acontecesse? O senhor não acredita que isso pode ser um tiro no pé? Não, já que no passado existem várias gravações que já percorrem pelas redes sociais, o que o Geraldo Alckmin falava do Lula e vice-versa? O grande problema, meu caro Neto, é que muitas vezes os políticos sentam nos gabinetes luxuosos, combinam determinados acordos e esquece de combinar com o eleitor, com o povo. Na verdade, um exemplo clássico nós tivemos agora nas eleições, última para prefeito aqui em Maceió, nas eleições de 2020, quando a gente não entendeu, quer dizer, quando eu digo a gente, eu digo a sociedade, o eleitorado, quando se juntou Rui Palmeira com o governador Renan Filho, onde o Rui era implacável em relação aos calheiros, fizeram essa união. O eleitorado não compreendeu, e isso foi um fator que perdeu muito o Gaspar nessa união dos dois, porque parte do eleitor não entendeu, e perdeu muito o Rui, já que ele era o protagonista da oposição em relação aos calheiros, fez essa união e não perguntou o que era que o povo achava. O Alckmin mesmo fez essa aliança com o Lula, onde ele foi sempre um ferrenho adversário do PT, principalmente em São Paulo, e não tenha dúvida, se você pega as pesquisas, o que é que já foram feitas pesquisas qualitativas em São Paulo, o eleitorado, que era um fiel eleitor do PSDB, que há anos estão lá no poder, esse ano o PSDB, depois de tantos anos, deve perder as eleições em São Paulo para o governo de São Paulo. O atual governador Rodrigo Garcia não vai, acredito, nem para o segundo turno, já refletindo exatamente o desgaste que o próprio Alckmin causou com essa aliança com o próprio PT. E como você muito bem diz, né, tem muitas gravações onde ele batia forte no PT, e isso a gente não pode apagar da história. Se o Lula achou que o Alckmin ia somar para ele, eu acho que não vai somar. E caso o Lula, de repente, perca a eleição, eu acredito que o Alckmin também encerra a carreira política dele. E outra, o Alckmin deu uma sua grande contribuição para essa perda, né? Porque até então o Lula sempre buscou como vice aquele empresário, como foi no passado, pessoas que tinham uma cadeia de produção elevada que contagiava todo o seu eleitorado. Isso foi um exemplo disso. Exatamente. Quando foi vice dele. E de repente acontece agora ele buscar como vice dele aquele que mais meteu pedra em cima do PT. Mas isso, a conversa está muito boa, mas aquele café que está esperando a gente ali aqui do Hotel Tambaqui, está na hora do recreio. Vamos lá? Pessoal, a gente volta já, vamos tomar um cafezinho aqui do Hotel Tambaqui. Vem já! O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás, tudo pra sua reforma e construção, tudo pra deixar perfeita a sua decoração. Venha sonhar com a gente aqui na Carajás. A gente descomplica e você pode muito mais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Sempre os melhores preços e condições, qualidade, atendimento e super promoções. Televendas, loja, site ou app, tanto faz. Conectados pra sua casa ficar demais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Pode contar com a Carajás. Voltamos com o programa Personalidades, hoje recebendo o nosso consultor político, Marcelo Bastos,
Professor, primeiro bloco falamos um pouco da esfera federal. Eu queria trazer o nosso programa, né, politicamente falando, já para o pleito aqui de Alagoas, começando com o deputado estadual. Eu estou aqui com a pesquisa. Estou vendo aqui Rose Davino, no caso, é a mãe do deputado Davi Davino. Você acha que foi uma boa o deputado Davi Davino ter saído, né, deixado um mandato quase certo da reeleição? Ele não vai deixar o mandato. Concorrer com o vamos lá. Renan Filho? Ele não vai deixar o mandato, ele vai deixar para a mãe. O Davi está fazendo corretamente. Primeiro, é muito jovem. Na eleição passada, ele teve um desempenho maravilhoso, teve 97 mil votos para prefeito, quase que ia para o segundo turno. É uma eleição que muito provavelmente ele vai perder para Renan Filho. Eu tinha dito no portal Cada Minuto, no meu blog, há um tempo atrás, eu fiz até um artigo dizendo: Renan Filho só não é senador de Alagoas se não for candidato. E ponto. E aí, ainda como deputado estadual, professor Marcelo Bastos, alguns nomes também que já se destacam aqui. Por exemplo, eu estou vendo aqui Gabriela Gonçalves, que é, no caso, a filha do prefeito de Rio Largo, já se faz presente aqui nas pesquisas. E aí eu tenho Chico Filho, Fátima Canuto, Miriam Monte, Leonan, Antônio Albuquerque. Mas veja bem, abrindo um parênteses, o Chico Filho não é candidato a deputado. Se colocaram nessa pesquisa... Está aqui na pesquisa, saiu na pesquisa. Porque o Chico Filho está apoiando o Alexandre Aires. Então ele não, a família... Então votaram, deve ser aquele voto que o cara deu, voto em fulano. Porque geralmente pesquisa para deputado estadual, meu caro Renato, pelo número de candidatos, ele não dá para fazer uma estimulada. Ele só pode fazer espontâneo. Como é espontânea, vai o que dá na cabeça do eleitor. Verdade. E aí aqui tem Remy Calheiros, doutora Sâmia, tem André Silva aqui, da região de Junqueiro, também aparece. Irmão do Leandro. Irmão do prefeito de Junqueiro, Leandro Silva, doutora Jaque, Inácio Loyola. Enfim, são nomes que aparecem já nas pesquisas para deputado estadual. Falando um pouco também para deputado federal, o senhor acredita que a mudança vai ser muito grande ou acredita que os que estão lá estão desempenhando um bom papel? Tem muita gente forte. Por exemplo, Alfredo Gaspar, eu acredito que é um nome muito bom. Dos 9 candidatos, aliás, dos 9 que têm mandato, um já não é candidato, que é o Sérgio Toledo, que é uma perda muito grande. Desistiu da candidatura dele. Eu acredito, o Sérgio era um que seria eleito na eleição de 2018. Ele teve 90 mil votos. Naquela, onde ele estava lá na federação PT, PV e PCdoB, ele seria o primeiro. Mas aí teve um problema particular de saúde da família, ele tirou a candidatura dele. Mas eu vejo lá, Arthur Lira provavelmente deve ser o mais votado. Desses novos, eu acho que o Alfredo, que ele está lá no União Brasil, hoje o Alfredo é o mais votado do União Brasil. Verdade. O União Brasil faz né? E esse nome mais provável é o Alfredo, ainda tem o João Caldas e tem o Márcio Beltrão. Se fizer o segundo, fica entre o João Caldas e o Márcio Beltrão. Mas eu acho que o Alfredo, se não acontecer nenhum acidente de percurso, ele deve carimbar uma vaga para deputado federal. Tem grandes possibilidades, porque eu tive acesso a várias pesquisas de consumo interno, e aqui em Maceió eu acredito que ele deve ser ou o segundo ou o primeiro mais votado. Porque tem outro nome que tem o mesmo perfil de voto dele, que tenho a certeza que vai ter uma espetacular votação, que é o delegado Fábio Costa, que é deputado federal pelo PP. E aí, professor, ainda tratando de deputado federal, com a saída do deputado Sérgio Toledo, né, no caso seria ele e o Paulão, né, os dois que brigariam pela vaga, mas o Sérgio Toledo sai, mas deixa uma marca muito forte, de uma família muito forte politicamente, que é o Luciano Amaral. Qual a análise que o senhor faz em relação a isso? Olha, será que vai ser fácil para o Paulão? O Luciano é de uma família tradicional, ali de Batalha, Major Isidoro, inclusive ele é primo do atual governador Paulo Dantas, né? Neto de Antônio Amaral, que já foi vice-governador do estado, foi deputado estadual, é uma família tradicional, e ele tem o grande padrinho político dele, o presidente da Assembleia, Marcelo Vitor, e está pegando grande parte das bases do Sérgio Toledo. Então ele vai ser um forte candidato, né? Dentro da federação, que é o PT, PCdoB e PV. Tem o Paulão, tem ele, ali tem possibilidade real de fazer né? Logicamente... Você acredita que faz os dois, Paulão e Luciano Amaral? É difícil, mas a certeza de eu tenho. Essa semana eu estava lendo um blog, do seu blog, a questão do Paulão. Eu achava muito difícil
a reeleição do Paulão. Eu gostaria de... Por quê, professor? Inicialmente, eu fiz um artigo lá no passado em relação ao Paulão, quando estava apenas no PT. Sim, sim. Se ele tivesse apenas no PT, por não ter candidatos no PT com densidade eleitoral que viesse somar com o Paulão, a situação do Paulão era difícil. Mas como houve a federação juntando PT, PCdoB e PV, e naquela época já tinha entrado o Sérgio Toledo, então logicamente a situação do Paulão melhorou. Você tem que lembrar que o Paulão na última eleição teve 60 mil votos, e agora eu acredito que ele deve ter mais, porque além de tudo vai ter a eleição do Lula. E é o candidato oficial do PT em Alagoas, e o prestígio do Lula aqui em Alagoas vai respingar a favor do Paulão. Concordo. Então falamos também agora do deputado federal. Vamos falar de senador? Depois a gente vai para o governo. Como você mesmo falou, né? Renan Filho, baseado naquilo tudo que ele construiu, a forma que ele conduziu Alagoas, duplicação, hospital, enfim, né? Teve muita coisa que ele o fez. Eu pergunto, como o senhor mesmo disse, ele pode ir já para a praia, abrir água de coco e ficar lá? Ou você acha que algum fato pode acontecer, né? e ele não vem a ganhar? As eleições, elas só são concretizadas quando as urnas são lacradas e quando vai ser apuradas. Verdade. Né? A eleição só termina quando o tribunal dá o resultado do pleito. Então eu acho que, lógico que ele não vai fazer isso, porque a gente vai reportar as eleições de 2006, onde o Ronaldo Lessa estava disparado na frente, já era praticamente senador, fez, como você disse, vou para a praia, vou ficar em casa descansando. Faltando 28 dias para as eleições, o Collor percebeu que existia um número bastante significativo de eleitor indeciso, que foi o que ele fez, lançou em 28 dias, quando o Ronaldo tomou pé, tinha perdido a eleição. Então, eu tenho certeza que o Renan Filho, mesmo com essa situação muito vantajosa, ele não vai vacilar não, ele vai fazer uma campanha percorrendo o estado todo, porque a gente não pode subestimar os adversários. É verdade, principalmente aqui em Alagoas, né? Não tenha dúvida. E aí, já que você falou em Fernando Collor, vamos falar de governo. Eu queria debater a partir de agora, a gente terminando daqui a pouquinho. Nosso diretor está olhando ali para mim, falta pouco tempo, mas dá tempo de debater aqui, né, com o nosso analista político, professor Marcelo Bastos. Vamos falar do governo do estado. O Rodrigo Cunha, nas últimas 2 pesquisas, ele tinha uma liderança importante, né, sempre liderando as pesquisas. Debatemos aqui no programa, nas 2 vezes que você compareceu. E aí, de repente, essa semana, nós estamos gravando agora no mês de julho, eu tenho uma pesquisa aqui do Paraná Pesquisa, você tem mais 4 pesquisas, a gente vai debater, porque não foge, gente, de forma alguma do que a gente vai falar aqui. Na liderança, Paulo Dantas com 24,9, estou falando, professor, da Paraná Pesquisa, tá? Paulo Dantas com 24,9, e aí entra exatamente aquilo que você acaba de falar, tem que ter muito cuidado, né, com as variáveis incontroláveis. Bolsonaro precisava de um palanque político aqui em Alagoas. E aí lança quem? Fernando Collor. E aí o que é que acontece, pessoal? Collor, 22,8%. Veja que o Collor já começa a interferir no Rui Palmeira e também no Rodrigo Cunha, algo que está aqui, quem fala por si só são as pesquisas. Collor em segundo lugar, em terceiro Rodrigo Cunha com 17,5% e Rui Palmeira com 15,1%. O que é que o senhor traz para a gente? De que forma o senhor pode decifrar essa pesquisa do Paraná Pesquisa, que coincide, professor, com as demais, não é isso? Todas as 5 pesquisas que foram registradas junto ao tribunal são muito parecidas. Mas eu tenho uma certeza absoluta, independente de ter pesquisa, que Paulo Dantas, o atual governador, estará no segundo turno. Independente de pesquisa. Por quê? Entendi. Porque enquanto o governo tem apenas um candidato, que é o Paulo Dantas, então tudo converge para o Paulo Dantas, a oposição tem 3, está dividido. Né? Então, logicamente, o candidato da situação estará no segundo turno, porque é o único, não está dividindo, está tudo convergindo. Ele tem a máquina generosa do governo, que é muito importante. Dos 102 prefeitos, ele tem a ampla maioria, e dos deputados estaduais e federais, o apoio da Assembleia, certo? E ele tem, como eu disse, a máquina, tem o apoio do maior eleitor dele, que se chama Renan Filho, e do próprio Lula, que isso respinga tudo favorável a ele. Então, esse está no segundo turno. Verdade. Com quem ele vai enfrentar? Ou hoje, lógico que pesquisa a fotografia do momento, hoje seria ou o Collor ou o Rodrigo Cunha. Estão empatados, quase empatados tecnicamente. O Collor e o Rodrigo Cunha. Se o Collor tiver a façanha de conseguir trazer a ampla maioria do eleitorado Bolsonaro, que hoje tem mais ou menos 30% do eleitorado aqui de Alagoas, para ele, que vote no Collor,
O Collor é um fortíssimo, inclusive está empatado tecnicamente com o atual governador. Estão empatados, o primeiro e o segundo, de ir para o segundo turno. Mas se ele não conseguir convencer o eleitorado do Bolsonaro, logicamente que ele vai ter dificuldade, porque a grande arma que o Collor tem é colar no Bolsonaro. E agora com esse pacote de bondade, se o Bolsonaro melhora nas intenções de voto, isso favorece ao Collor. Né? O Collor não tem um grupo político que o apoia. Mas isso é um fato importante. É tanto que quando ele entrou no processo, embaralhou a disputa para o governo do Estado. Então ele é um forte candidato para ir para o segundo turno. Ou o Rodrigo Cunha, que mesmo um pouco atrás do Collor, ele tem uma estrutura muito maior do que o Collor. Tem a máquina do município de Marçal, representado por JHC, é de Arapiraca, que é o segundo colégio eleitoral, né? E o eleitorado de Arapiraca é muito barrista, mesmo ele não sendo o senador dos melhores desempenhos. Tem o apoio do Arthur Lira, que é muito forte, principalmente no interior de Alagoas. Então, no decorrer da campanha, possa ser que o Rodrigo, por esse rolo compressor, passe o colo e vá com o Paulo Dantas para o segundo turno. A situação do Rui está um pouco complicada, ele está saindo do pelotão da frente, que estava bem baralhado, e não tem um grupo político que dê uma sustentação. Ao longo dos 8 anos que foi prefeito de Marçal, não construiu uma base no interior. Isso pesa muito, porque a eleição é uma eleição que o interior tem 70% do eleitorado, né? Está praticamente só um único grupo político que está com ele, é do Antônio Albuquerque. Tem muita dificuldade a campanha do Rui, se na rodada de próximas pesquisas, daqui a um mês, 2 meses, o Rui ainda continuar com esses percentuais, não vai para o segundo turno, não. Fica muito difícil a situação do Rui, caso ele não venha dar uma reagida nas próximas pesquisas. E aí eu pergunto, uma curiosidade nossa, um possível segundo turno, Paulo Dantas e Collor, para onde vai, na sua opinião, Rodrigo Cunha e Rui Palmeira? Veja bem, segundo turno é uma outra eleição. Na verdade, segundo turno é uma nova eleição. Você não pode pensar diferente. Ora, não tenha dúvida que o grupo do Rodrigo Cunha, representado na ampla maioria pelo Arthur Lira, sempre vai estar com alguém que não seja do lado dos Calheiros. Ora, se é Paulo Dantas que representa a família Calheiros, tenha certeza que Rodrigo Cunha, não digo nem o Rodrigo, mas o grupo que ele está lá, no caso do Arthur Lira, apoiará Collor. Eu acho que o Collor fortalece uma eleição imprevisível no segundo turno entre Paulo Dantas ou o Collor, ou o próprio Paulo Dantas e o Rodrigo. E aí, para onde vai o Rui, na sua opinião, professor? Olha, é muito complicado dizer para onde é que o Rui vai. Eu tenho certeza do seguinte, se o Rui fosse para o segundo turno, ele era o mais forte candidato para ganhar a eleição. Por quê? Porque se o Rui vai para o segundo turno, certo? Vamos imaginar com o Rodrigo Cunha, o Paulo Dantas, representado pelos Calheiros, jamais vai apoiar o Rodrigo Cunha, certo? Então vai juntar com o Rui para derrubar o candidato do Arthur. Se vai o Rui com o Paulo Dantas, né? É isso que vai acontecer. Se for Rui com Paulo Dantas, o grupo do Arthur vai apoiar o Rui para não deixar os Calheiros. Se vai o Rui com o Rodrigo, é o contrário. O grupo dos Calheiros vai apoiar o Rui para não deixar o Rodrigo, que é o candidato do Arthur. Então, ele é o segundo voto de qualquer grupo. É exatamente o Rui Palmeira. O que vale de tudo isso, pessoal, que o programa Personalidade torce para quem vencer seja realmente o melhor por Alagoas. Não é isso, professor? Professor, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Personalidades, quero agradecer mais uma vez a sua vinda, professor. Sempre é um prazer estar aqui no programa Personalidades, meu caro Dente, e a todos que estão assistindo o programa. Lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural dessa casa fantástica, Hotel Tambaqui. Se você vai receber algum parente, algum amigo, enfim, alguém que vem visitar essa terra maravilhosa chamada Maceió, vem aqui, vem para o Hotel Tambaqui, junto à sua família, com a família Tambaqui. Se você vai construir ou reformar, faça como o nosso analista político, o professor Marcelo Bastos, só compra na Carajás. A Carajás é a única loja de material de construção de Alagoas que transforma o seu sonho em realidade. E o precinho, né, professor? Se você também não segue ainda as redes sociais do nosso programa, @programa de personalidades, como também maior portal de comunicação, professor, do estado, @cada minuto. Então vem com o seu amigo Neto Alto, @Neto Alto, fazer parte desse novo conceito de comunicação. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo
Maciel Rufino e Alice Vasconcelos. Estamos encerrando mais um programa Personalidades no dia de hoje, na certeza, não tenho dúvida, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu! Programa de Personalidades. Oferecimento Fé Comércio, Federação do Comércio do Estado de Alagoas. Cada minuto, seu portal de notícias em Alagoas. Vai construir ou reformar? Vem para Carajás. Tambaqui Praia Hotel. Vem para o Tambaqui.